Olá pessoal, aqui é o pastor Serginho da nossa Lagoinha Vila da Serra e mais um Momento Hope aqui para você. Um momento de esperança nessa segunda-feira, todas as segundas-feiras ao meio-dia aqui no nosso canal do YouTube, que eu até te convido nessa hora para se inscrever, para dar um like aí e principalmente para compartilhar esse vídeo com alguém que você ama muito e que você quer abençoar. Talvez você não consiga falar diretamente, mas mandando esse vídeo, Deus fale ao coração ali de quem você ama nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Fechado? E nosso Momento Hope de hoje, eu quero falar para você a respeito desse tempo, não é? Onde o humanismo tem prevalecido. O que é o humanismo, pastor Serginho? Ele é essa forma da gente pensar e de viver onde o homem se constrói. O homem vive para si mesmo, ele se faz. Tudo depende do homem. Não. Nós falamos aqui de homens que dependem de Deus. E ali está a expectativa de toda a nossa esperança. E eu quero falar agora de uma narrativa aqui que Jesus nos traz, que ele quis falar ali um grande grupo de homens que estavam ouvindo, mas com o intuito de identificá-los, não só no estereótipo, mas especialmente dentro ali de si, fazendo aquela reflexão. E é um texto conhecido lá de Lucas, capítulo 15, e diz, a partir do verso 25, você vai ver que é um texto conhecido, que vai falar sobre a parábola do filho pródigo, e está dizendo assim, 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão, o teu pai, e mandou matar novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir ali uma ordenzinha tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar ali para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Maravilhoso esse ponto, porque nos faz pensar que nós queremos transferir a nossa culpa, as nossas responsabilidades para os outros. E às vezes nós nos achamos certos, estamos com a razão, e aí é pior ainda quando nós descobrimos que nós não estamos com a razão. Esse moço aqui, ele se achava certo, ele se achava ali a última bolacha do pacote. Mas, no entanto, a história não é bem assim. Ele cometeu alguns erros que nos faz refletir por que da nossa vida está tão parada, está tão presa, às vezes está tão sem graça, sem cor, mas é porque a nossa esperança depende da forma como nós olhamos, avaliamos, enxergamos, sentimos as coisas de Deus na nossa vida. Porque isso prova que o homem, de si mesmo para si mesmo, não pode fazer muita coisa, não. Aqui esse homem, esse filho mais velho, ele achava-se certo, mas ele estava errado porque ele avaliou de uma forma errada o seu irmão. Olha quando ele diz, olha, está vendo lá, o teu filho não era nem irmão, ele já coloca só como filho do pai. Assim nós fazemos quando nós atribuímos culpa aos outros sobre alguma coisa que deu errado para a gente sempre quer fazer isso. Afinal de contas, isso também vem lá de trás, quando Adão pecou, na verdade, atribuindo à mulher, ó Deus, foi essa mulher chata que o Senhor amou para mim, que me fez comer desse fruto e me fez saber que eu estava nu. Assim, o pecado nos traz esse orgulho que nos faz é como uma carapaça ao nosso redor que nos impede de bons relacionamentos e nos faz avaliar erradamente as pessoas que estão ao nosso redor.
E assim, aqui também, entendemos que quando nós avaliamos o outro, nós tiramos os olhos de nós mesmos e somos implacáveis. Apontamos um dedo para o outro pelas suas ações. E para nós queremos ser condescendentes, passar a mãozinha na nossa cabeça, como se nós fôssemos avaliados somente pelas intenções. Não faça isso. Aqui ele avaliou errado o irmão dele. O irmão errou? Errou. Mas aí não era problema dele, era problema com o pai. Mas aí ele estava atribuindo a sua infelicidade à questão do seu irmão. Outro ponto aqui importante que isso abre a nossa visão é a forma como nós avaliamos o nosso Pai Celestial. Chegamos numa segunda-feira, por exemplo, olhando para a semana, aí vem o desânimo, ó vida, ó céus, ó azar, e Deus, às vezes nós o questionamos e o avaliamos errado. Deus, por que eu tenho essa semana tão difícil? Por que eu tenho problemas aí para resolver essa semana que eu não consegui resolver? Está vendo? Nós avaliamos Deus de forma errada. Por quê? Nós, pela nossa natureza, achamos que sabemos o que é melhor para nós. E isso, quando nós erramos, quando nós nos entristecemos, quando nós nos deprimimos, nós colocamos a culpa em Deus. Nós mostramos que, com essas ações, que nós não sabemos exatamente o que é e qual é o tempo de Deus para a nossa vida. E, em fé, aprendemos que o tempo de Deus é quem vai provar todas as promessas dele para cada um de nós. Aqui, esse menino, ele não esperou. Esse filho mais velho, ele estava avaliando o pai, ele colocou o tempo do pai. Poxa, pai, há tanto tempo eu te sirvo e o senhor hoje mata um novilho cevado para o meu irmão? Por que para mim não? Está vendo? Ele avaliou o coração do pai de uma forma errada. Olha, se ele tivesse tido essa compaixão com o pai, ele poderia falar, puxa, meu irmão, ainda que fosse um mala sem alça, meu irmão foi, mas voltou, graças a Deus. Agora eu vou ver o meu pai feliz, a casa vai estar feliz, ainda que meu irmão mereça ali um corretivo. Seria mais racional, não é verdade? Mas, no entanto, meus irmãos, ele avaliou o pai como se ele tivesse certo e o pai tivesse errado a ponto de não confiar. E eu trago isso aqui para fazer esse paralelo ao Pai Celestial. Olhamos os irmãos prosperando ao nosso redor, vimos os irmãos ali pisando na bola, noticiário trazendo escândalos de crente, e então nós avaliamos Deus. Deus, por quê? Não, nós temos que avaliar Deus de uma forma diferente, saber que Ele tem essa misericórdia, Ele tem essa justiça, mas por isso que o nosso coração tem que ser também compassivo, misericordioso. Precisamos desenvolver essa compaixão, porque isso nos melhora de dentro para fora. É esse cuidado que a gente precisa, para que as lentes que a gente usa para a vida, elas sejam diferentes, nos mostrem um novo olhar. E eu ainda destaco aqui para a gente ir encerrando, que esse filho, ele, ao avaliar-se, ele também fez de uma forma errada. Quando ele diz aqui, é como se ele fosse infalível, como se ele fosse perfeito, como se ele fosse o cara. Mas não era. Ali a gente estava vendo a figura de alguém rancoroso que pudesse falar em nome do Pai, que pudesse pensar na igreja, falar da igreja. Não, na igreja a gente não fala dos outros, a gente fala de nós mesmos. Na nossa relação com o Pai, nós não falamos do que o Pai não fez. A gente fala em fé daquilo que o Pai pode fazer. E claro, mais ainda, onde nós nos encaixamos nisso, com os nossos dons e os nossos defeitos, com aquilo que há de virtude e aquilo que há de pior dentro de nós. Por quê? Apesar de nós mesmos, Deus quer nos usar, Deus quer nos trazer ali bondade, prosperidade. Esse menino, ele tinha uma herança, o outro já tinha gastado, e ele estava se colocando como pobre. E eu não digo aqui por preço, eu falo por valores.
Então ele estava traindo esse nível de miséria para a vida dele, esse nível de escassez, quando ele tinha tudo. Ou seja, tendo tudo, mas não possuindo nada. Mas se a gente olhar esse contexto, ele não tinha nada, porque ele mesmo nem sabia sobre isso, porque ele não estava nem disposto a gastar ali, a usar, a usufruir do afeto do pai, que, se a gente for falar egoisticamente, ele podia falar, olha, agora eu sou filho único, eu tenho meu pai só para mim. E é uma forma como Deus, às vezes, quer nos tratar, de modo individual, sem que nos preocupemos com os outros. Então, nesse início de semana, nesse momento aí de esperança, avalie-se da forma como o pai te avalia. Aqui o pai desse garoto, ele disse, olha filho, você sempre está comigo, eu estou aqui, você é meu filho. O pai restaurou ali a paternidade, restaurou ali também para ele a herança, porque ele falou, tudo que eu tenho é seu, a herança toda era dele. Então agora o que Deus tem para você é seu, então se prontifique a usar. As bênçãos de Deus, elas não são jogadas de grila, assim como a gente fala aqui em Minas. Não, as bênçãos de Deus estão à espera de que nós as reclamemos, segundo a nossa capacidade de usufruir e usufruir bem de todas elas. Para essa semana, esqueça de avaliar os outros. Olhe para dentro de você. Conheça mais o Pai e saiba desse grande amor e dessa presença que você desfruta a cada novo dia. As misericórdias se renovam e de noite nós cantamos a fidelidade. Bora para essa semana? Pai, eu oro por este querido, esta querida irmã que agora estão nos assistindo. Estes sejam alcançados pela bênção do Senhor, de forma que eles se renovem em pensamento, em pensamentos ali daquilo que é verdadeiro, aquilo que é de paz, aquilo que é louvor, aquilo que é boa fama, para eles mesmos, conhecendo o Senhor e toda a sua boa obra. E que as promessas, Ele sabe quais são, que essas promessas sejam alcançadas em cada novo dia. Tenha uma semana fantástica em nome de Jesus.